Patrícia, muito obrigado por deixar eu falar. Na realidade, eu não sou nem convidado, quem é convidado é a doutora Alessandra Gorgulho, que é minha esposa. E como ela está ocupada, ela mandou eu vim aqui falar com vocês, porque ela mandou, senão eu não viria, não. Eu ia ficar em casa brincando com meu filho, que tem 9 anos, e ainda não está demente. Porque eu estou quase chegando lá, né? Bem, depois de muitos anos trabalhando com o cérebro, a gente começa a entender como que o cérebro vai diminuindo de tamanho à medida que a gente vai ficando mais velho. E se você vê uma ressonância magnética do cérebro hoje em dia, você vê que se uma criança, uma ressonância de cérebro da criança, a caixa craniana está totalmente ocupada por cérebro. E se você vê de uma pessoa de 80 anos, você vê muito líquor em volta do cérebro e você vê muito bem todos os giros do cérebro, porque o cérebro vai diminuindo à medida que nós vamos ficando mais velhos. E com essa diminuição, lá se vai a nossa memória e a gente fica demente. Então, eu vou discutir com vocês um pouquinho como que isso acontece. Então, como eu disse para vocês, então o cérebro vai diminuindo de tamanho. Às vezes, essa perda celular é causada por uma doença. Então, essa perda de celular se torna precoce. E a gente não entende bem ainda por que essa perda celular ocorre precocemente. Por exemplo, se essa perda celular for na medula, nós temos, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, e, por exemplo, um grande exemplo disso é o Dr. Steve Hawkins, que vocês veem aí do lado esquerdo aqui da tela. E o cérebro dele permaneceu perfeito. E por que tem essa seletividade? A gente ainda não sabe. Então, a definição de uma doença neurodegenerativa é aquela que você vai perdendo as células, como eu já defini antes. A doença de Parkinson é o grande exemplo, que a gente conhece mais. Aí vem as demências, e também a demência pode ser vascular, e a doença de Alzheimer, que é a mais comum de todas as doenças neurodegenerativas. Bom, a definição, como eu disse, é essa perda celular progressiva, e essa perda celular, a mais comum, maneira comum de se apresentar é com a perda da cognição. Então, opa, esse negócio aqui está meio demente. É o operador que está demente, não sabe mexer nem com o mouse do computador. Mas vamos lá. Então, a demência da parte cognitiva é a que vai primeiro, e depois tem as desordens do movimento, que seria, então, a doença de Parkinson classificada aí, do neurônio motor, então, a esclerose lateral amiotrófica. Então, nós vemos progressivamente essa perda celular, né? O cérebro começa a desaparecer aos poucos, e nós vamos ter, então, um cérebro atrófico, como eu falei para vocês em relação ao cérebro normal. Bom, essa atrofia cerebral pode acontecer por pancada na cabeça progressiva. Exemplo, os boxeadores, né? O Muhammad Ali tem sintomas da doença de Parkinson, justamente porque ele perdeu muitas células em cada pancada que levou. Microvasculatura é rompida durante essas pancadas, e tem, sim, uma isquemia difusa e pequena, que ocorre aos poucos a cada pancada. Então, essa é a demência do pugilista, não é a demência de Alzheimer, não é a demência vascular por si, mas a doença do pugilista, que é bem caracterizada como doença. E então, os traumas de crânio, você começa a perder também substância unilateral ou bilateral, e uma grande e importante causa de demência é o hidrocéfalo, de pressão normal, nós vamos discutir um pouco a respeito disso, e também a demência vascular difusa, que é a mais comum delas, e que agrava todas as demências em geral, inclusive a doença de Alzheimer. A depressão, as reversíveis, é importante fazer o diagnóstico das demências reversíveis, né, induzidas por medicação, hipotiroidismo, depressão maior. Nós temos um estudo tentando resolver isso, e estamos na fase, um estudo randomizado, na fase de olhar os dados, estamos com as estatísticas ocorrendo, e um resultado extremamente positivo com neuromodulação para a depressão.
alcoolismo, claro, se você tratar o alcoolismo, deficiência de vitamina B, são todas reversíveis. É muito importante para vocês, na prática da clínica médica, que vocês façam esse diagnóstico. As não progressivas, né, o trauma de crânio, como eu discuti com vocês, e claro que o acidente vascular cerebral. As progressivas, então, são essas que nós vamos discutir um pouco aqui, que talvez cirurgia tem algum papel na resolução e na ajuda dessas doenças. Bem, os 10 sinais de demência, isso vocês fazem clínica e reconhecem esses muito bem, a perda da memória, dificuldade em resolver problemas comuns, e assim vai até o pobre julgamento e que a pessoa começa a fazer muita besteira e até se perder na rua porque não tem uma memória o bastante para se dirigir. Essa progressão, muitas vezes, você consegue um diagnóstico que pode ser tratado com a cirurgia, como é a doença de hidrocéfalo de pressão normal, uma simples operação, colocando uma derivação ventrículo-peritoneal, resolve completamente essa demência. Resolve não só a demência, mas também o problema da marcha e a incontinência urinária. Então, é uma demência reversível. Então, se torna extremamente importante fazer o diagnóstico. Por exemplo, esse é um trabalho da doutora Patrícia Amante, que fez todos esses cálculos no HCOR. Você lembra desses dados, Patrícia? Claro, né? Você que me deu o slide. Isso aqui mostra que os pacientes que entram num hospital geral, não um hospital geral, um hospital quase que geriátrico, o hospital do coração, a maioria dos pacientes já são bem envelhecidos, eles viveram, apesar da doença cardíaca, por muito tempo, e mostra que a maioria dos pacientes não tem nenhuma imagem do cérebro para se fazer o diagnóstico de uma demência num hospital onde os velhos entram e muitas vezes com problema de memória, trata-se o coração, trata-se a pneumonia, trata-se a infecção urinária, mas ninguém faz o diagnóstico de uma demência ou então passa pelo hospital sem ter a oportunidade de ter um tratamento para a demência. Então, uma doença que passa despercebida muitas vezes, justamente porque se está prestando atenção em diferentes partes dos órgãos e a especialização hoje em dia é tão grande que a pessoa foca somente naquele problema, enquanto vocês, em clínica médica, devem ver o sistema como um todo, e o cérebro, eu vou dizer para vocês, acho que vocês não sabem, é parte do corpo humano, o cérebro. Então, tem que prestar muita atenção no que está acontecendo ali. Medicações, nós temos uma aula para isso, um palestrante vai falar, eu não vou discutir nenhuma medicação. O importante é que a demência está aumentando progressivamente, e, com isso, a quantidade de dinheiro que se investe no tratamento das demências. Quer dizer, nós temos, assim, as previsões são de que nós vamos ter o dobro de dementes em 20 anos, à medida que o tempo passa e a população fica mais velha. Então, o investimento de bilhões de dólares nessa doença. A prevenção antihipertensivos, né? Por exemplo, eu tomo antihipertensivo, não tenho pressão alta, justamente porque eu quero manter minha pressão o mais baixa possível para mim não ter uma demência. E todos, não, claro que antiplaquetários não, mas as estatinas sim. Então, são as drogas e a nutrição e exercício extremamente importante para se manter essas células vivas o máximo possível durante o envelhecimento. Bem, a doença de Alzheimer é a mais comum, então nós estamos desenvolvendo cirurgia para a doença de Alzheimer. A doença de Parkinson, nós já temos cirurgia extremamente efetiva para essa doença. Claro que Huntington ainda não existe, já fizemos cirurgia, mas não resolve o problema, essa doença fatal. E a esclerose lateral amiotrófica também, sem uma solução ainda. Mas nós estamos trabalhando à medida que possível para tratar essas doenças neurodegenerativas. E o que ocorre? Você nasce, o cérebro cresce, e quando você fica mais velho, o cérebro diminui. Então, a gente começa na fralda e termina na cadeira de roda. E espera-se que não se termine na fralda também, né? Então, é extremamente importante que, durante esse período, a gente se empenhe em manter
a função cerebral. Com o quê? Com alimentação, exercício, cirurgia, se for possível. Por que as células cerebrais morrem, ou por que algumas pessoas têm Alzheimer's ou têm doença de Parkinson, enquanto outras não? É mais ou menos a questão do cabelo branco. Eu gosto de fazer essa analogia. Por que jovens têm cabelo branco mais rapidamente do que outros, do que os mais velhos? Pela mesma razão que, por exemplo, na doença de Parkinson, as células da substância negra às vezes morrem mais em um grupo de pessoas do que em outros. Então, a gente não sabe ainda por quê. Existem tóxicos, claro, que são deletérios à substância negra, mas a gente não conhece ainda a completa explicação por que essas células na substância negra desaparecem completamente na doença de Parkinson à medida que ela progride. O Parkinson, sim, progride não da parte do tronco em direção à região frontal, por isso que no fim da doença você vai ter, então, a demência da doença de Parkinson, enquanto que, por exemplo, na doença de Alzheimer inicia no núcleo de main heart, na base da região frontal, principalmente com acetilcolina, deficiência de acetilcolina, e o paciente tem, então, demência. Na doença de Parkinson, deficiência mais de dopamina, levando, então, aos sintomas motores mais. Parkinson, em 1817, descreveu, e o Hassler é o grande anatomista que não só descreveu a morte da substância negra, mas também mapeou o cérebro com eletrofisiologia. E, claro, que o neurologista descrevendo, então, a queda da dopamina e, mais tarde, o desenvolvimento da dopamina sendo a droga milagrosa na doença de Parkinson. Tratamento e educação, principalmente na doença de Parkinson e na demência também, educação, a parte fisiológica e exercícios, isso eu não vou discutir, porque nós vamos ter discussões a respeito disso a seguir. Cirurgias, nós temos a cirurgia ablativa, que é uma lesão específica do cérebro, o implante de estimuladores profundos cerebrais, marca-passo cerebral, é a maneira mais fácil de se dizer isso, e as doenças e os tratamentos genéticos em desenvolvimento, que eu vou mencionar em passagem, que depende da cirurgia. A cirurgia inicialmente, então, era ablativa, e eu vou discutir um pouco a respeito dessas ablações. Elas evoluíram até 1960 com lesões extremamente precisas no cérebro, para depois a cirurgia desaparecer por causa da L-Dopa. Então, a cirurgia para a doença de Parkinson foi, então, posposta, e os neurologistas se tornaram protetores dos pacientes contra os neurocirurgiões, porque os neurocirurgiões estavam causando mais problemas, e sempre que o neurocirurgião causa muito problema, o neurologista vem para falar para a gente parar de operar, e a gente realmente perde, a gente para. E só nos anos 90 que a cirurgia voltou, porque se descobriu que a L-Dopa tem os efeitos colaterais tardios, as discinesias, as alucinações e outros efeitos que podem ser resolvidos com a cirurgia de uma maneira extremamente efetiva. Marca-passo cerebral hoje é a maneira mais moderna de se operar, por exemplo, de se tratar a doença de Parkinson, e também já evoluindo para a doença de Alzheimer. Lesões precisas no cérebro, eu vou discutir um pouquinho com vocês. Iniciou-se neurocirurgiões, por isso que neurocirurgião tem mau nome. Para a doença de Parkinson, por exemplo, a gente removia parte do cérebro para parar o tremor. Claro que o resto não teria função na outra parte do corpo. Ou então fomos fazendo cortes até na cápsula interna, até que um dia um neurologista descobriu que se você, um neurocirurgião, durante a cirurgia, ele descobriu que na região dos núcleos da base, se você fizesse a lesão nessa região, a função muitas vezes permanecia. E essa lesão feita sem microscópio seria uma lesão muito grande, com uma mortalidade extremamente alta de 40%, isso nos anos 40. Então, essa cirurgia realmente não progrediu, até que um outro neurocirurgião, por erro, ele clipou essa é a artéria cerebral anterior, durante a cirurgia estava sangrando muito, ele clipou, e o paciente acordou no outro dia sem tremor e com a função preservada. E descobriu-se que essa artéria
vai para essas duas regiões, para o pálido e para o tálamo. E agora, com cirurgia perfeita estereotáxica, nós atingimos perfeitamente essa região e mantemos a cápsula interna, que vem da área motora, e a função motora é perfeita, corrigindo, sim, são os movimentos extrapiramidais relacionados à doença de Parkinson, por exemplo. A palidotomia pega toda essa região, porque você precisa desconectar a âncula lenticulares e também o input que vem do cerebelo. Bom, a cirurgia estereotáxica desenvolveu-se rapidamente, calculada do início do século passado até agora, e a lesão no sistema palidal ficou clara que controlavam os movimentos extrapiramidais de maneira bem precisa com a cirurgia nos anos 60, 70, antes da tomografia computadorizada. Vocês veem aqui uma ventrigulografia, e com as imagens de computador, tanto a tomografia computadorizada como a ressonância, nós podemos, então, ir precisamente em cada um desses núcleos, tanto do pálido como do tálamo, e tratar a dor, tratar o tremor, por exemplo, e até tratar o comportamento dos pacientes, né, trabalhando nessas regiões de maneira precisa. Uma lesão, por exemplo, no tálamo, para tratar tremor, uma lesão no pálido, com eletrofisiologia, movendo, dirigindo, protegendo a cápsula interna. Essa lesão é extremamente pequena, o que vocês veem aqui é o edema agudo da lesão, a ressonância é feita imediatamente após o aquecimento daquela região. Medicações, então, começaram a falhar. Com a falha das medicações, então, se torna importante trazer o paciente da dificuldade total para a independência. Novamente, isso é possível, isso aqui é uma palidotomia, uma daquelas lesões que eu mostrei para você, um velho que retorna às suas atividades devido ao fato que ele foi tratado com uma pequena lesão no cérebro. Então, isso é estatisticamente significante, nós publicamos nos anos 90. Bem, a estimulação cerebral se tornou importante porque ela é reversível, aquelas lesões não são reversíveis. E tendo a reversibilidade, então, a gente consegue, por exemplo, pegar um paciente. Tudo bem, essa moça era completamente dependente de tudo, até para sair do carro não conseguia, que a gente fazendo a cirurgia, e 2 meses depois ela está completamente independente, voltando ao trabalho como produtora de cinema. Eu tenho mais 1 minuto para completar aqui, então deixei um pouco de pressa. Hoje em dia a cirurgia é feita o mais rápido possível, a publicação no New England Journal of Medicine falando que quanto mais cedo a cirurgia, melhor. Os sintomas são controlados por mais tempo, até fazer com que a droga funcione mais longamente. A gente conhece o cérebro perfeitamente em termos de eletrofisiologia, naquela por onde a gente progride com o eletrodo, a gente sabe cada uma dessas regiões pela assinatura da eletrofisiologia. Então, a estimulação é reversível, é minimamente invasiva, esse é o tipo de eletrodo que a gente usa, o paciente é completamente elétrico, como você vê na ressonância ali, e a gente controla todo esse instrumento sem precisar entrar no paciente. Eu posso continuar mais um pouquinho, Patrícia? Posso, para poder concluir? As imagens hoje em dia nos permitem repetir a anatomia quase. Vocês veem que com as cores nos mostram perfeitamente os núcleos que a gente vai no cérebro. As vias são vistas com a tractografia. E a gente consegue colocar os eletrodos, como você vê precisamente aqui no tálamo, para tremor. Começamos a injetar, então, os vírus que levam, por exemplo, os fatores de crescimento para proteger essas células cerebrais. E a gente tem alguns exemplos em doença de Alzheimer, eu vou correr mais um pouquinho, no qual a gente consegue mostrar a melhora da imagem funcional relacionada à injeção desses fatores do crescimento. A injeção feita no núcleo de Meinhardt, que eu disse para vocês, e a gente consegue ver a melhora clínica desses pacientes com
uma claramente maior função cerebral depois do implante, não só no humano, mas também um aumento das células no animal, que levam então a gente a implantar, por exemplo, esse foi um estudo que nós fizemos, injetando em 3 lugares na base frontal, num estudo randomizado, que está sendo analisado, porque a gente está tentando reconstituir esse circuito extremamente complicado, e então ver se a melhora da memória com implantes de células, mas também de fatores do crescimento na região frontal, e com a eletroestimulação a gente consegue estimular a base do hipocampo, por exemplo, ou até o fórnix, e a gente vê uma melhora da memória nesses pacientes. Então, isso está se tornando uma nova forma de tratar, por exemplo, a doença de Alzheimer. Só que a gente tem que chegar antes de ter uma completa destruição cerebral, porque essa estimulação elétrica e também por exercício, o paciente fazendo esses exercícios mentais, ele vai conseguir postergar a progressão da doença. E a gente consegue, então, com a estimulação elétrica, ajudar que essa doença não progrida. Várias clínicas, estudos estão sendo feitos, isso aqui é de clinicaltrial.gov, do Instituto Americano de Pesquisa, e a gente consegue sim a melhora da memória desses pacientes. Para concluir, a cirurgia começa a melhorar as doenças neurodegenerativas, ainda não é uma cura, mas os sintomas são sim bem controlados. A gente consegue reverter completamente no caso do hidrocéfalo de pressão normal. A cirurgia com neuromodulação está sendo estabelecida, principalmente para as desordens do movimento, mas começa também a ser estabelecida para as doenças da cognição. Obrigado.